Bom, então sejam muito bem-vindos aí para a nossa aula sobre centelha asiática e Bacopa monnieri. Duas plantas também chamadas de Brahmi, tá? A gente vai esclarecer isso ao longo dessa aula de hoje. Eu sugiro que vocês abram a câmera de todos aí, né? Para não ficar uma coisa assim muito informal, né? Parecendo que eu estou falando com letras e não com pessoas, né? A gente já está distante, então é bom, né? Pelo menos ver a carinha de vocês, tá? Essa é uma aula da nossa comunidade Consciência em Saúde, para quem está chegando agora. É uma comunidade com o intuito de promover saúde, sobre diferentes perspectivas, tá? Então, a gente vai falar sobre medicina Ayurveda, medicina alopática. Na aula passada, tivemos a presença do Pedro, psiquiatra. Falamos sobre yoga, meditação, nutrição, enfim. Então, tudo aquilo que está relacionado à saúde física e mental, a gente está trazendo aqui, e eu fazendo a curadoria e muitas vezes também dando as aulas para vocês. Para quem não me conhece, eu sou terapeuta Ayurveda, trabalho com a medicina ayurvédica desde 2011, também sou professor e mentor de Ayurveda, sou professor de meditação transcendental desde 2007. E hoje vou falar para vocês sobre essas duas plantas, a Bacopa monnieri e a centelha asiática. Como eu falei, são duas plantas conhecidas também como Brahmi, tá? Então eu vou compartilhar aqui com vocês e vamos trocando um pouco. No final a gente vai abrir para perguntas e respostas, tá, gente? Deixa eu só ver aqui. Pronto. Então, como eu falei, essas duas plantas, né, são chamadas de Brahmi, e esse nome, né, Brahmi, né, vem de Brahma, tá? Brahma é um impulso de inteligência cósmica, ou a inteligência cósmica, né, que cria tudo no universo, né? Então, Brahmi, né, tem essa correlação com a inteligência, e a gente vai ver exatamente o porquê. Bom, começando aqui pela Bacopa monnieri, que também é chamada de Brahmi, assim como a centelha, né? Ela tem os seus sinônimos, né? Como descrito no Bhava Prakash Niganto, que é um tratado muito antigo do Ayurveda, né? Que classifica as plantas medicinais, e chama o Brahmi também de Kapotavanka, Sarasvati e Somavali. Então, Kapotavanka também pode ser traduzido como aquilo que é curvado. Ela é uma planta que é curvada como o pombo, tá? O seu formato, ela um arbustinho pequenininho, né? Uma plantinha muito, muito pequenininha, tá? E ela gosta de certa umidade. Vocês estão vendo na foto aí, tá? É uma planta que não é tradicional do Brasil. Ela é tradicional da Índia. Sarasvati, esse nome também é traduzido como a deusa do conhecimento, tá? Ou como conhecimento puramente, tá? Por quê? Porque o Brahmi promove o aumento do intelecto. E Somavali é também chamada da planta que promove soma, tá? Para quem não sabe, soma é uma das dos aspectos mencionados no Rig Veda, que é um texto muito, muito antigo, de mais ou menos 5.000 anos, né, antes dos tratados de Ayurveda, né? E Soma é descrito como o néctar da imortalidade, né? Meu, meu professor espiritual, Maharishi Mahesh Yogi, né, ele dizia que a gente produzia Soma quando transcendia, né, através da prática da meditação, a gente transcendia e promovia Soma, tá? Então, de fato, é algo que é promovido pelo nosso corpo no estado de meditação profundo. E também, né, existem substâncias que promovem esse aumento de Soma, tá? Então, Soma
ele pode estar relacionado à imunidade e vários outros aspectos, tá? Enfim, é um assunto assim um tanto quanto complexo da gente falar. Mas vamos falar sobre as características da Bacopa monieri, sua classificação tradicional, tá? Urasa, ou sabores dela, é uma planta que é madura, ticta e cachaia, né? Traduzindo isso, ela é doce, amarga e adstringente. São os três sabores que pacificam o dosha pitta, tá? Então, por aí a gente vê que já é uma planta que tem um efeito benéfico no pitta dosha, tá? Ela é laguiruksha, ela é leve e seca, tá? Também outros atributos que têm um efeito que é benéfico tanto para Kapha quanto para Pitta, né? Porque reduzem a umidade no corpo, tá? Devido a Ruksha Guna, atributo seco. Devido ao atributo Chitta Guna, ela refresca o corpo. Então ela vai resfriar o nosso sistema. Mais um atributo que pacifica o dosha Pitta, o único que tem o elemento fogo, né? Vipak madura significa que ela é uma planta doce no seu efeito pós-digestivo, o que nos dá a, a experiência de nutrição. Ela promove a melhora na qualidade dos tecidos do corpo, especialmente no nosso cérebro, tá? O karma, as ações terapêuticas dela, ela é uma planta também considerada como laxante, tônica, tá? Tonifica o corpo, os tecidos e nootrópica, ou seja, ela é uma rejuvenescedora das funções do cérebro e da mente, tá? Vamos ver agora aqui uma perspectiva moderna, né? Como que a medicina moderna vê a Bacopa munieri, tá? Antes a gente viu como que o Ayurveda vê a Bacopa, né? E agora a gente vai ver como a medicina moderna vê. Então, o Brahmi, né, seus principais compostos e mecanismos, né, ela tem bacosídeos, que são saponinas triterpênicas que atuam especificamente no cérebro, tá? Barreira hematoencefálica, diferente de muitos antioxidantes, os bacosídeos conseguem atravessar essa barreira para proteger o cérebro diretamente, tá? Então, é uma planta que realmente tem um efeito de proteção do cérebro. E neurogênese, ela auxilia na produção de BDNFs, fatores que ajudam a gerar novos neurônios e substituir células velhas, tá? Então, olha aí o impacto dela na produção de novos neurônios, tá? Antes que pergunta, mas aonde que eu encontro o Brahmi? O Brahmi já é encontrado nas farmácias de manipulação no Brasil, inclusive a Herbarium, ela vende o Brahmi sob o nome de Cognito, tá? Então vocês conseguem comprar já manipulado sob o nome de Cognito. Cognito ou Cognitus, tá? Não estou fazendo merchandising da Herbarium, não, apesar de eu conhecer o dono da Herbarium, que também é praticante de meditação, né? Só estou dizendo antes que me perguntem, porque eu sei que vão perguntar. Benefícios terapêuticos da Bacopa. Nutrição nervosa. Diferente de estimulantes que exaurem os neurônios, a bacopa nutre o sistema nervoso, né? Então, as pessoas costumam utilizar, né, cafeína e outras inas aí, né, como estimulantes do nosso sistema nervoso e, entretanto, não tem esse efeito de nutrição, tá, do sistema nervoso, assim como o Brahmi tem. Ação antioxidante. Ela aumenta os níveis de glutationa e vitaminas C, E e A no cérebro, protegendo contra a oxidação de gorduras boas, colesterol. Tá? Então, ela previne o envelhecimento, tá? Das células. Tá?
Desintoxicação. Ao aumentar o fluxo sanguíneo cerebral, ela promove uma lavagem de toxinas através do líquido cefalorraquidiano, tá? Então, ela aumenta o fluxo cerebral, lavando toxinas do cérebro. Função cognitiva. Melhora a memória, o aprendizado, o foco e a clareza mental, tá? Por isso ela é chamada de Brahmi, tá? Como eu falei, Brahmi, né? Ou Brahma, tá? Brahma é a inteligência criadora do universo, que manifesta tudo, tá? Então, Brahmi tem essa relação com a memória, com o aprendizado, com a inteligência, com foco e clareza mental, tá? Ah, eu vou tomar um Brahmi e vou ter tudo isso. Cara, se você tem uma vida bagunçada, uma rotina bagunçada, uma alimentação bagunçada, não adianta. Não adianta tomar nenhuma planta que não há milagre, tá? Já vou avisando porque as pessoas pensam que é assim, ah, eu vou tomar uma planta lá do Ayurveda que vem lá dos Himalaias e minha vida vai melhorar. E não é assim. Se fosse assim, né, não teria ninguém doente, estava todo mundo tomando chazinho milagroso e não precisava fazer nada. Mas a saúde não é bem assim, tá? Bom, agora vamos falar da Maduka Parni, ou centelha asiática, né? Ela também é chamada de Brahmi, tá? Porque ela tem, olha só que interessante, as mesmas qualidades, os mesmos atributos, a mesma composição energética que o Brahmi tem, tá? E foi justamente por isso que eu quis trazer aqui essas duas plantas. Como a gente falou na aula passada sobre mente, né? Eu quis trazer essas plantas que são rasayanas, ou seja, rejuvenescedoras do cérebro e da mente, tá? Agora, os sinônimos aqui da Maduka Parni são diferentes do Brahmi, tá? A gente vê aqui, ó, Divya, tá? Divya também é traduzido como aquilo que é divino, tá? Justamente porque ela aumenta as qualidades divinas, tá? Mais sutis, mexe na energia sutil da gente, tá? Assim como uma pessoa que tem uma prática espiritual, como a meditação, por exemplo, né? A pessoa que faz o uso do Brahmi e medita, ela entende exatamente esse atributo divino, né? Porque quando você medita, você torna a sua mente muito mais sutil e menos densa. Então, o Brahmi também tem esse efeito. Mahalshadhi significa a grande, o grande remédio. Maha, grande, né? Aushadhi, medicamento. A grande planta, o grande medicamento, tá? O gengibre também é considerado o grande medicamento, só que sobre um outro ponto de vista, não da mente, mas do corpo, do sistema digestivo, metabólico. E a centelha também é chamada de Mahalshad, mas nesse aspecto mais sutil da mente, tá? Manduque, né? Aquela que é como um sapo. Olha só, repararam que ela tem o formato de um sapinho. Olha só, ela é quase redonda, né? Com um Vzinho. É igualzinho ao sapinho, né? Por isso que o nome dela é Maduka parni, folha de sapo, tá? Ituastri também pode ser traduzido como o arquiteto divino, tá? Justamente porque promove qualidades divinas, tá? Então vamos ver a classificação. É idêntica ao Brahmi, ao Abacopa Monnieri, tá? O sabor dela é doce, amarga, astringente. O Guna, as suas qualidades é leve e seca. A potência dela é uma planta fria e o efeito pós-digestivo ela é doce, tá? E as ações terapêuticas, ela é laxante, tônica e nootrópica. Também tem um efeito rejuvenescedor do cérebro e da mente, tá? Esse é o efeito mais importante. Também a centelha asiática é muito utilizada para circulação sanguínea no Ocidente, mas
No Ayurveda, o seu principal uso é justamente na saúde mental, tá? E também é considerada uma adaptogênica, né? Uma planta que adapta o corpo ao efeito do estresse, tá? Assim como o ashwagandha e outras plantas mais, tá? Então aqui a perspectiva moderna, tá? O Manduka Parni, ou Manduka Parni, né? Ela também é conhecida como Gotu Kola. É uma planta rasteira de climas tropicais ou altitudes mais frias, tá? Ela é um matinho que a gente encontra facilmente. Principais compostos e mecanismos. Diversidade química contém asiaticosídeos, bramosídeos, braminosídeos e centelosídeos. Ação linfática. Destaca-se por auxiliar o sistema linfático e os canais de microcirculação, como eu falei para vocês, né? Ela tem um efeito benéfico, né, por melhorar a circulação sanguínea, tá? Benefícios terapêuticos, saúde da pele. Os asiaticosídeos auxiliam na cicatrização externa e na proteção da mucosa gástrica, da pele interna, combatendo irritações como as causadas por aspirina. Tá? Então, ela tem um efeito cicatrizante, tá? E combate certas irritações na pele, tá? Então, ela é uma planta, como a gente viu, né? Como ela é doce, amarga, astringente, fria, ela tem um efeito também em doenças de pele. Pode ser indicada para tratamento de doenças de pele, apesar de não ser das mais importantes no Ayurveda, né, para tratar de psoríase, dermatites e outras doenças de pele, né, que o Ayurveda chama de kusta, tá? Ela é muito, muito importante também, tá? Circulação e linfa reduz o inchaço nos tornozelos e a sensação de peso nas pernas ao melhorar a microcirculação venosa. Como eu falei, essa é uma das principais utilizações dessa planta aqui no Ocidente. Drenagem cerebral. Complementa a bacopa ao focar na drenagem linfática das toxinas do cérebro, tá? Então, as duas têm um efeito complementar muito importante. A gente vai ver mais à frente. Equilíbrio emocional. Os bramosídeos ajudam a reduzir hormônios do estresse e estabilizar o humor, tá? Então, como eu falei para vocês, né? Ela é uma planta adaptogênica também, né? Ela reduz os hormônios do estresse, tá? Por isso ela é utilizada, né, quando a pessoa vive muito cansada, estressada, trabalha muito, principalmente uma pessoa que tem uma atividade mental muito intensa, que tem um trabalho mental muito intenso. Então é uma planta que ajuda nesse sentido, que dá um suporte nesse sentido da mente, tá? E ela estabiliza o humor também, tá? Reduz um pouco a irritação, essas oscilações, né? Ora eu estou muito agitado, ora eu tô meio deprimido, então ela tem um efeito de estabilizar. Ela promove sattva na mente, clareza na mente, aumento da capacidade cognitiva, foco, a inteligência, tá? Que são atributos de sattva guna, tá? Não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, né? Sattva, né? Tem três aspectos que regem toda a energia material a qual a gente é submetido. Sattva, Rajas e Tamas. Então, Sattva a gente pode chamar como o modo da pureza, da bondade, da saúde. Rajas é o modo da paixão, da ação contínua e constante. E Tamas é o modo da ignorância, da escuridão. Tá? Então, essa planta aumenta a Sattva, clareza, pureza na mente. Visão comparativa da bacopa com a centelha. A bacopa uniere, ela se dá melhor em um clima que é quente e úmido, e a centelha num clima tropical ou altitudes frias, tá?
a gente encontra ela muito facilmente aqui no Brasil, muito facilmente. É uma rasteirinha, né? Talvez, talvez cresça até 10 centímetros, naquele formatinho da flor, da folha que é quase redonda, mas ela tem um Vzinho, ela não fecha toda, não é um guarda-chuva fechado, tem um Vzinho, né? O foco principal da Bacopa, nutrição e fluxo sanguíneo cerebral, aumenta o fluxo sanguíneo do cérebro. Enquanto a centelha asiática, ela promove a drenagem linfática e uma melhora na microcirculação, tá? Enquanto uma vai nutrir, a outra vai drenar toxinas. Olha que interessante, né? Então, elas duas utilizadas em conjunto, né? E muitas vezes o Ayurveda utiliza fórmulas compostas, né? Quando a gente vai pensar em distúrbios da mente, assim como essas plantas, né? O Jatamansi, Chankapuspi são outras plantas usadas normalmente em fórmulas compostas para tratar distúrbios da mente, né? Essa sinergia pode ser uma sinergia muito, muito boa para quem quer ganho em termos de inteligência, foco, concentração, clareza mental, tá? Mas lembrando, tá? Muitas vezes a falta disso na sua vida, na sua rotina, não é porque falta uma planta, é porque você come errado, dorme errado, tem uma rotina ruim e aí você somente é uma bagunça, tá? Então, se a sua vida não é organizada, se a sua rotina não é organizada, a sua mente é reflexo. Pro Ayurveda, como eu falei na aula passada, né? A mente, ela tem sua raiz no corpo todo. Já ouviram aquele ditado, né? Mente sã, corpo são, né? Então, se o seu corpo é saudável, sua mente é uma mente que funciona bem. Se o seu corpo está zoado, cheio de doença, cara, pode ter certeza que sua mente também vai estar zoada. Não tenha dúvida disso, tá? Ação na pele. A Bacopa Monieri não enfatiza, não é enfatizada no estudo, não tem uma ação, tá? Nesse artigo que eu trouxe para vocês. E a centelha asiática, ela tem uma ação alta nas cicatrizes e na mucosa gástrica, tá? Então, como eu falei, a centelha, ela pode ser utilizada para o tratamento de doenças de pele. Neurotransmissores. A Bacopa Munieri estimula neurotransmissores, né? A conexão do tico e teco lá no seu cérebro, né? Para fazer o cérebro funcionar de forma mais apropriada. Assim como também, de forma muito, muito eficiente, a meditação promove também a conexão do tico e teco aí dentro do seu cérebro. Aumento da coerência cerebral, da plasticidade neuronal. Tem muitos artigos que comprovam que a meditação promove isso. E promove um aumento do fluxo sanguíneo em até 12%, tá? Estou fazendo essa analogia aí porque são duas coisas muito importantes para a saúde do cérebro. E a centelha asiática, ela é um redutor de hormônios do estresse. Então, ela atua muito bem como uma planta adaptogênica, principalmente para o estresse no nível mental. Pessoa que tem um pouco de agitação, ansiedade, né? Tá? E concluindo, resumo da sinergia. A Bacopa promove a entrada de nutrientes e a circulação, enquanto a centelha foca na saída de toxinas e na integridade dos tecidos. Olha que combinação maravilhosa, tá? Uma nutre e a outra tira toxinas. Juntas, elas apoiam de forma completa a memória, o aprendizado e a saúde neurológica. Incrível, né? E é incrível mesmo. E, e eu não sei se vocês já utilizaram, né? Eu
eu como praticante e professor de Ayurveda, né, e professor de meditação, em eventuais situações, eu gosto de fazer o uso, né, porque como eu dou aula, né, ela tem um efeito muito impactante, né, na memória, no foco, na clareza mental, né? Então, quando eu estou assim dando aula de forma contínua em cursos, né, principalmente se são aulas seguidas, né, eu gosto de fazer o uso dela em alguns momentos específicos e já fiz também em alguns outros momentos assim, né, em que eu senti que eu precisava, né? Mas são duas plantas que eventualmente eu gosto muito de orientar para esses desequilíbrios da mente, né? De falta de concentração, um pouco de ansiedade. Ela ajuda também na melhora da qualidade do sono e alguns outros benefícios, tá? Bom, gente, então esse é o momento agora que a gente pode trocar, tá? Fiquem à vontade aí. Deixa eu já ver se eu libero aqui o microfone de vocês, para vocês poderem falar também. Alguém quer fazer alguma pergunta? Oi, Mari, meu nome é Elizabeth, tudo bem? Deixa eu abrir a câmera aqui só um minutinho. Por favor, abram a câmera de vocês, né, gente? Tudo bem? Boa noite. Tudo bem. E você? Tudo bem, eu sou do Rio, tá? Minha Conheci você. conterrânea. Conheci você através do Matheus, que eu sigo o Matheus há muito tempo, e ele foi fazer uma live que ele indicou que seria com você, enfim. Aí depois disso eu tô no grupo e participando de todas as aulas. E eu gostei muito do tema porque eu tenho um filho autista de 4 anos. E tem 2 anos que eu estou estudando, né, medicina Ayurveda. E desde que eu comecei a estudar, eu ouvi falar sobre o Brahmi. E eu pensei assim, cara, eu vou usar no meu filho porque eu acho que vai ser muito bom para ele. E, cara, parece que ele deu um salto quântico no desenvolvimento dele. Inclusive, ele está aqui. Oi, Juan! Opa! Ele deu um salto quântico impressionante. Assim, Juan, ele não falava com a gente, ele não cruzava o olhar, ele tinha os flaps, enfim. A gente tinha muita dificuldade de comunicação com ele, sabe? E ele entrava numas crises, né? Ele desregulava que era, nossa, era terrível isso. Eu usei o Brahmi, fazendo a Bianca nele, né? Junto com o óleo de gergelim. Foquei muito na cabeça. E também colocava um pouco na mamadeira, na primeira mamadeira dele. Que legal. Coisa boa. E, e hoje em dia é impressionante, assim, ele fala, ele conversa, ele aprende no colégio, foi uma coisa que eu pensei que ele nunca ia fazer. Nossa, ele faz os exercícios, sabe? Ele interage com as crianças, isso em um ano. Eu utilizei o Brahmi nele em 6 meses. Aí depois eu parei, né, e fui ver como é que ia ser o desenvolvimento. Então já tem um ano isso, e ele impressionante o desenvolvimento dele. Que legal, Elizabeth. Realmente, as plantas têm um efeito assim, quando usadas de forma adequada, né? Elas têm um efeito maravilhoso. Que depoimento bacana. Muito bom, muito bom, muito bom escutar, né? O como que a natureza ela nos proporciona saúde, bem-estar, né? E exatamente essas qualidades que a gente falou, né? De mais, de mais aumento da inteligência, da clareza mental, né? Desenvolvimento desse potencial da mente da criança, né? Então é uma planta muito segura, tá? E pode ser utilizada por crianças, sim, sem dúvida nenhuma, desde o nascimento, tá? É uma das plantas utilizadas, né,
na saúde da criança desde o nascimento. Legal, muito bom. Mais alguém? Mário, eu, Olá, minha amiga. tudo bem? Tudo bom? Uma dúvida, assim, é que como aqui o uraça é madura, né? Mas tem ticta e cachaia, víria, chita, que resfria o nosso sistema, e assim para uma pessoa de predominância vata, com vata gravado, ele seria indicado? O que que você me diz? Eu acho que, não sei, pelo que eu experimentei, assim, me deu um efeito bem estranho quando eu comecei. Eu usava só a centelha, o chazinho, né? E aí hum, parece que me baixava a pressão e eu ficava bem sonolenta e muito estranho, assim, as vezes que eu tentei. Então, mas eu sinto que depois, assim, dá meu foco melhora tudo, mas eu tive algumas reações estranhas, assim, com a centelha. Bacopa nunca usei, Entendi. mas a centelha, Tá. Ela, por ser madura no Rasa e no Vipac também madura, então ela pode ser indicada para vata, né? Se ela não fosse madura, por exemplo, no Vipac, no efeito pós-digestivo, né, significa que ela não iria promover nutrição, mas ela promove nutrição, né? Então, ela é uma planta que pode ser indicada. E aí, se você pensar no vata, que é frio, e associar uma outra planta, por exemplo, como o ashwagandha, que é uma planta quente, tônica também, pode ser que ela tenha um efeito melhor, entende? Então, hum, tudo vai depender da associação, sabe? pois é, eu Aí é achei que que entra o fosse isso, conhecimento. Aí é que entra o conhecimento, tá? sim, Então, isso, porque isso ela é importante. sozinha, a centelha, não foi, assim, para mim, não teve uma coisa muito boa, assim, Exato. mas eu acho Como que se fazer uma associação melhor, né? Exatamente, exatamente. Então, como eu falei, né? Esse é um conhecimento que eu estou trazendo aqui para vocês, né? Porque tem relação com o tema da aula passada, mas não é uma coisa para você chegar e sair tomando erva sem conhecimento, né? Você tem que ter acompanhamento de uma pessoa que conheça, né? Para você ter os melhores efeitos, né? Mário, Sim, tudo bem, oi, Luci? tudo bem? Eu queria dizer o seguinte: eu comecei a fazer um tratamento com a Laura Pires, porque eu tive uma queda há 2 anos atrás e eu tive um traumatismo craniano. E ela passou o Bacopa para eu tomar depois do jantar. E também passou a centelha asiática. E eu estou me sentindo super bem, minha melhora melhorou, porque a minha, minha memória tinha ido para o espaço com o tombo, né? Aham, E, e tudo melhorou, fantástico. que bom. E para acrescentar, porque você falou que tem na Herbário, né? Eu mandei manipular na Famagrim com o nome de Bacopa Sim, sim, mesmo. sim, sim. Então, quem tiver interesse pode usar o nome, porque dá certo. Não, ela já tem aí no mercado, né? A Bacopa já está sendo comercializada, né? Já há um bom tempo, né? E eu adorei a aula porque eu não sabia nada disso, né? Eu só simplesmente obedecia a indicação dela, mas assim, impressionante, né? Como a coisa funciona bem direitinho, né? Para memória, exato, sem dúvida, né? para É tudo isso uma, que você falou, exatamente, laxante, tem problema de prisão de ventre, e eu sou também muito mais vata e não tem problema nenhum por isso, né? Muito bom. ela realmente Agradeço a aula. que Muito boa. bom, que Obrigada. bom. Legal pelo seu depoimento, né? Você vê vários depoimentos, não combinei com ninguém, né? Tem gente que pode achar aí que eu tinha combinado, não combinei com ninguém, tá todo mundo dando depoimento aí do seu uso, né? Por serem plantas aí
que já são conhecidas, né? E os praticantes, né? Os meus colegas aí, como a Laura Pires, é minha colega terapeuta ayurvédica, né? Ela faz a indicação também, né? Então eu gosto muito dessas duas plantas. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Tem alguém que perguntou aqui no chat. A Laura, né, perguntou se essa combinação da centelha com bacopa já não fica boa para pacificar o vata. Fica sim, como eu expliquei, né? Porque ela tem um efeito pós-digestivo doce, significa que ela é nutritiva. Se ela tivesse um efeito pós-digestivo picante, significa que ela seria uma planta redutora. E aí, para o vata já não ficaria legal, porque o vata ele é feito dos elementos ar e éter, tá? Que são elementos sutis. Então, se você usa uma planta que vai promover mais redução, vai secar mais aquele corpo, ela teria um efeito ruim. Mas como essas duas plantas têm um efeito doce no corpo, ou seja, doce significa que vai nutrir os tecidos. E aí, nesse caso, é benéfico para o vata, tá? Por isso que Por isso que a gente vê aí, né, o depoimento da Lucila, né, como sendo realmente boa, né, para restaurar, né, memória, intelecto e outras coisas mais, tá? É, eu não sou garoto propaganda de nenhuma laboratório, não, gente. Aí vocês procurem aí farmácias de manipulação, tá? Vêm as farmácias boas, aí tem boas farmácias normalmente nos locais que a gente mora, né? E aí mandem manipular. Eu Alguém teria uma pergunta. Sim, tudo bem? Qual é o seu Nossa, nome? tudo bem? Eu sou Elaine. Tudo bom, Elaine? Tudo bem, eu cheguei um pouquinho tarde, então não sei se você já falou isso no comecinho. Qual seria a forma de uso? Seria chá? Seria extrato? Não sei dizer. E outra coisa, eu sou muito nova assim em relação à Ayurveda, eu não entendo muito bem. Quando fala assim, se tem alguma contraindicação, pelo que você acabou de falar agora, para quem, assim, que pode ressecar um pouco, né? Aí, só que assim, tem. Porque quando a gente fala de contraindicação na medicina normal, a gente fala, quem tem, sei lá, quem tá grávida, né? Agora, na Ayurveda, eu não sei, teria alguma contraindicação nesse sentido, assim, de. É, ela não tem muitas contraindicações, não, assim, pelas qualidades, né, terapêuticas dela, não tem muitas contraindicações, não. É, nem na gestação, porque ela é uma planta nutritiva, né? Então, como ela é uma planta nutritiva, ela vai melhorar a qualidade de todos os tecidos, inclusive dos tecidos de um feto, né? E melhora no desenvolvimento até do feto, né? Tá? Bacana. E a Mas melhor as forma de formas uso? de uso, né? As formas de uso que você me perguntou, ela pode ser usada em forma de chá, em forma de pó, que são os churnas, né? Você seca ela, desidrata e faz o pó. Extrato seco padronizado, que normalmente ele é feito nas farmácias, né? Se utilizam dessas formas. Existem fórmulas também que se utiliza as plantas medicadas num óleo para fazer náusea, que é um procedimento que você pinga gotas de óleo via nasal. É um procedimento que vai mais rapidamente atingir a sua meta, né? Que é de nutrição do cérebro, né? Porque ele não passa pelo sistema digestivo, ele vai direto para o cérebro, Oh, tá? genial. E essa forma a gente encontra na farmácia de manipulação normal? Dessa NASA, como fala? Nácea é uma panaceia que é exclusiva do Ayurveda. Você não vai encontrar, só se você fizer um tratamento com algum terapeuta profissional de Ayurveda, né? Assim como eu, entendeu? Uhum, uau, genial. Gratidão, De Mário. Muito nada. E bacana. tem outras formas externas de uso também, como acho que foi a Elizabeth que falou do filho dela, né?
Tem fórmulas de você fazer um óleo medicado para passar no corpo, né? No corpo todo, para fazer Shirodara, que é um procedimento que você fica deitado e fica correndo um fluxo de óleo, um fio de óleo aqui, ó, bem aqui assim na sua testa, né? Quando você faz isso, você está estimulando o funcionamento do córtex pré-frontal, tá? E aí, você tem uma série de benefícios que são benefícios também diretamente relacionados a quem pratica meditação de forma regular. Então, é um procedimento, né, que você não precisa meditar, só fechar os olhos lá e o terapeuta vai aplicar o óleo lá e você vai ter um efeito muito, muito bom, né, de estímulo para o córtex pré-frontal, que nos dá capacidade de discernimento, clareza mental, tomada de decisões, né? Ele é o CEO do nosso cérebro, o administrador geral do nosso cérebro, Uhum. Oh, muito tá? bom, muito obrigada. De nada. Elisete, por favor. Oi, Mário, boa noite a todo mundo. Não, só comentar uma coisa, quando eu fiz o curso de Ayurveda, eu não sei se era considerado as duas plantas não são recomendadas para grávidas ou é uma delas. Nos textos do Ayurveda, que falam sobre gestação, elas são plantas podem ser utilizadas sim, assim como Shatavari, Balá e outras plantas mais, que são plantas que são tônicas, sabe? São plantas nutritivas, Tá bom, tá? tá bom. Aí, se você estudar os textos de Bala Roga ou doenças de criança e condições gestacionais, né? Você vai ver da indicação dela. Mas são plantas seguras, sim, Tá bom, então. tá? É que eu aprendi diferente, por isso que eu queria esclarecer. Mas se tá O melhor tira-teima são os textos clássicos, textos clássicos que eu não tenho acesso agora. Até tenho, mas estão todos em inglês, né? tá? Tá bom, era isso. De nada. E uma outra coisa, é, quando eu estudei, eu conheci as duas plantas, né? E se usa uma ou se usa outra, mas nunca combinadas com esse efeito que você apresentou, que eu achei super interessante. Não Você viu conhecia, não. Te que, agradeço. que incrível, né? Muito incrível, Não né? conhecia, não. Quanto uma vai gerar um aumento da irrigação, a outra vai limpar Tá fazendo limpeza. as Incrível, toxinas, né? Bem legal, né? Esse incrível. estudo é um artigo, né, que eu recebi de vários pesquisadores, né, que fizeram esse artigo e eu gosto muito dessa explicação, né? Não, é maravilhosa, né? Porque a gente, eu pelo menos até agora estava acostumada a usar ou uma ou outra, né, em substituição, e na verdade elas podem ser combinadas dessa maneira, né? Muito Exatamente. legal, te É, agradeço muito. de nada. Mais alguém, gente? Ô, Mário, Oi, Ana. essa combinação, essa sinergia, porque uns meses atrás eu estava usando o Brahmi com a Ashwagandha, né? E eu não sabia dessa combinação. Aí eu parei, né? Porque fui fazer cirurgia e tal, tá. Agora eu estava com vontade de voltar, por causa. Eu posso usar, no caso meu de cansaço, estresse, as duas, ou continua com a Ashwagandha e o Brahmi? Como que você se sentiu com a Ashwagandha e com o Brahmi? Eu me senti muito bem, me deu força, assim, fiquei mais animada e eu conseguia gravar mais o que eu estava lendo, né? Viu Porque a só que eu... gente estuda todo dia, eu leio o Charaka ou então o Ashtanga, né? E eu Legal. estava conseguindo. Agora, depois, já tem 3 meses que eu parei, eu percebi agora, né, que eu estou voltando de novo.
Eu percebi que está muito devagar minha mente. É, viu, Beatriz, como que essa associação é boa que eu falei para você, né? Do Brahmi com o ashwagandha, né? O ashwagandha é outra planta maravilhosa, é uma planta também adaptogênica, né? Ela tem um efeito no sistema nervoso muito, muito importante, tá? O nome dela chama Withania sonifera, né? Só pelo nome a gente entende que é uma planta que melhora a qualidade do sono, né? Ela promove restauração do nosso sistema nervoso, nutrição também do sistema nervoso. É uma planta quente, tá? Então, ela vai esquentar o nosso corpo. Então, a combinação do Brahmi com ashwagandha é uma combinação muito boa, porque o Brahmi é refrescante, né? Agora, se você coloca uma planta quente, você tem um efeito mais equilibrado e mais nutritivo para quem tem Prakriti Vata, para quem tem uma constituição Vata, né? Ou para quem está na idade Vata também, né? Então, depois dos 40, 50 anos, né, a gente vai começando a perder tecidos, né? Perder tecidos, perder massa encefálica, perder músculos. Então, o ashwagandha vai atuar em tudo isso. É uma planta que promove mais força também. Além de nutrir o sistema nervoso, ela promove força física também, Uhum. né? Então, essa é uma combinação muito boa. É uma combinação de adaptogênicos, assim, muito, muito bacana de ser utilizada. Eu gosto também bastante de indicar ela. Então, eu posso continuar com ela, com essa Você já, combinação. você já falou que sim. Quanto à criança, né, que a Elizabeth falou, filho dela, ela usa, eu queria ver com ela, ela usa em pó, já falou também que é com óleo, né, medicado, mas para dar para a criança, a gente poderia usar em pó? Oi, Mário. Posso falar? Pode? Então, eu acho importante, não sei se ela fez algum curso, né, para terapeuta, porque você tem que saber manipular, né? Comprando pó. Eu comprei o pó, tá? Então, eu manipulei lá o óleo de gergelim e fiz também a introdução na mamadeira. Então, assim, então eu conheço as proporções e tudo isso. Então, é importante, se Uhum, você não fizer o curso, você ser atendido pelo Mário, o incrível Mário, que pode te orientar melhor aí em relação à proporção e se melhor o pó ou cápsula. Assim, eu utilizei o pó, principalmente porque ele é um bebê, ele não vai conseguir ingerir a cápsula, né? uhum, E eu aproveitei também para fazer o Shirodara em mim. Então, tá eu bom. tenho até hoje, assim, porque dura muito o pó, entendeu? Mas é importante você entender sobre essas proporções, entendeu? Fazer o curso, ser atendida por um terapeuta, tá bom? Tá bom, obrigada. A Ana é uma grande terapeuta. Ela atende lá em Minas, no interior de Minas, né? E ela também está fazendo a nossa mentoria com o Dr. Daurav, comigo, né? É Então, porque eu usei no meu neto só Nácia, e além da aham. massagem, né? E como Uhum. foi? Muito bom. Ele tem, assim, esses superdotação, sabe? Certo. Então ele fica no mundo dele, assim, né? Aham. Mas o Brahmi foi muito bom através do Nácia. Mas eu Que, nunca dei o pó para ele que tomar. você notou de melhora? Todos os aspectos. Ele ficou mais sociável, né? Uma das coisas que era nossa preocupação. Ele dormiu melhor, né? Então, assim, eu vi que foi muito bom o, Legal. o Brahmi para ele. Muito Mas nesse bom. sentido, toda semana eu faço nele a massagem Muito bom. com o Brahmi, né, no óleo medicado, na cabecinha dele. Não faço Shirodara, mas eu faço Shirobianga. Legal. E, Olha que e legal, né? aí, É, Mário.
Eu não fiz o NASH, tá, dele. É bom até saber. Eu não sei nem se ele conseguiria aceitar, né? Mas, enfim, eu posso testar futuramente. Porque assim, eu usei durante 6 meses. Eu fiquei receosa da continuidade. Não tem Eu não, problema, não. não. Mas o Násia fazendo uma gota por noite, né? Não tem problema, né? Ele não vai sentir o É, gosto, não, na garganta, não. quando você faz prata e marcha, náusea, né, que é É, uma gotinha diariamente, não tem problema. É diferente de você fazer shodana, né, que é para aham. limpar. Aí você usa grande quantidade de óleo, que não é o caso, né? Então, prata e marcha é super seguro. Uma gota em cada narina, sabe? Muito seguro. Quem mais? Acho que tinha mais alguém que ia fazer mais alguma pergunta. Mas a nossa comunidade é muito interessante, né? A gente está aqui falando de Brahme, né? Todo mundo, eu fim dar uma aula de Brahme, um monte de gente já tomou sobre o Brahme, né? Se fosse em outro lugar, tava todo mundo falando de cerveja, churrasco, né? Só na nossa comunidade aqui que o pessoal está falando de, né? De Brahme, plantas medicinais e outras coisas, né? Muito legal. O mais legal é ver a erva atuando, né? A planta atuando, ver que faz realmente efeito, sabe? Isso para mim é a coisa mais incrível. Que Sem realmente dúvida, faz efeito e traz saúde, sabe? sem Maravilha. dúvida. É um benefício da natureza que está disponível para a gente, né? De uma forma assim muito, muito ampla, né? Eu também sou um grande adorador das plantas, né? Eu escrevi um livro, um e-book sobre plantas medicinais, né? Ele tá um e-book que eu vendi muito esse e-book, que eu fiz ele baseado nas minhas aulas para os cursos de formação de Ayurveda, né? Então são mais de 40 plantas, né? Todas com muitas formas de uso. Tem toda a parte também de farmácia do terapeuta Ayurveda, como fazer todos os tipos de preparo, desde o mais simples até os óleos medicados. Então, é um livro muito legal, um e-book, né, muito bacana. Acho que tem muita gente que tem esse e-book aqui. Excelente livro, Aí, ó. excelente. É legal, né? Foi feito com muito carinho esse e-book, porque foi baseado nas minhas aulas, né, no meu trabalho de compilação de vários textos, dos textos antigos, com autores modernos, várias formas diferentes de uso de plantas que a gente tem aqui no Brasil, né? Essa foi a minha maior preocupação de trazer uma possibilidade da gente fazer um Ayurveda autêntico aqui no Brasil com as plantas que a gente tem. Aí eu peguei mais de 40 plantas que a gente tem aqui no Brasil e destrinchei elas, dissequei elas, todas as formas diferentes, né? Formas de uso que diferentes autores mencionavam para a gente ter essas possibilidades. Porque foi também um grande desafio que eu tive, né? Na minha prática clínica, né? Quando eu me formei, lá em 2011, 2012, eu senti certa dificuldade. Aí, com essa dificuldade, eu falei, não, eu preciso organizar essa bagaça aqui. Comecei a organizar, a compilar, escrevi o meu livro, né? Eu não publiquei esse livro eu não publiquei em formato físico, não. Só um outro sobre alimentação que eu publiquei. Mas esse foi um e-book que eu acho que vendeu mais do que o livro que eu publiquei sobre alimentação, né? Acho que as pessoas se interessam mais sobre plantas, talvez. Ô, Mas Mário, tem o link para a gente adquirir? eu vou mandar depois lá no grupo, Tá. tá? O pessoal gosta muito, os terapeutas gostam muito, porque é tudo mastigado. O meu trabalho de professor é esse, né? Mastigar e dar, que nem um passarinho, né? Leva a comidinha para os filhotinhos que estão no ninho, né? Aí leva lá tudo mastigadinho e coloca no biquinho. Esse é o meu trabalho. É, você dá mastigadinho, mas nunca fala o resultado, né? A gente, quando pergunta, o que que você acha? O que que você acha? Como que você pode fazer? Isso é que é o legal, né? Mas depende, né? Porque, como eu falei, né, Ana, você já tem a sua experiência, né? Por isso que eu perguntei para você, né? Eu acho que o mais importante é quem faz o uso, né? É legal você entender como que aquilo Hum. funciona, né? E aí você
tira a sua conclusão, né? Mas isso que é o legal de estudar, né? Com quem sabe Ayurveda, né? Porque aí a gente não fica só em protocolo, pronto. Né? A Você gente que vai estuda, entender, né? exatamente, você que estuda comigo com Gaurav, né? Você sabe que a gente não gosta de protocolo, É, né? Essa ideia de protocolo não existe, né? é. Protocolo disso, daquilo, cara, esquece, joga tudo no lixo que não funciona. Você tem que entender como é que funciona o pensamento crítico, analítico do Ayurveda, que é diferente. Tá, tudo bem. Você pode entender de tratamento de várias patologias, mas na hora do vamos ver, cara, se você não tiver um jogo de cintura e quiser aplicar protocolo, vai desandar, porque o paciente você tem que estar olhando ali no dia a dia, né? E aplicar as coisas de uma forma, né, observando os defeitos do paciente. É mesmo porque cada um é um, né? O que Exatamente. serve para um pode servir para o outro, mas tem Exato. essas minúcias, as É. nuances, né? E eu acho que aqui no Brasil a gente tem uma forma de pensar assim muito reducionista, né? Até porque os cursos de formação, muitos dos cursos de formação que a gente tem aqui são cursos pequenos e que não aprofundam, né? Então querem dar fórmulas mágicas, né? Mas aí quando a gente vai aprofundando, vai conhecendo a Ayurveda de verdade, quando a gente começa a estudar com o Vaidya, como o Dr. Gaurav, né? Que tem 18 anos de prática clínica, que vê 30 pacientes por dia, né? A gente começa a entender, cara, não é nada disso que eu achei que era, né? Aí você começa a mudar um pouco a sua forma de entender as coisas, né? De abrir a sua percepção para o, né, pro que é o Ayurveda de verdade, né? Mas é assim, a gente vai aprendendo, né? Assim como foi comigo também. Eu me formei aqui no Brasil também, achei que eu sabia, e aí quando conheci o Dr. Gaurav, eu falei, cara, não sei nada. Tem que aprender de novo esse negócio aí. Fui para a Índia, fiquei lá com ele na clínica dele, aí ele vem para o Brasil já esse é o 11º ano que ele vem todo ano, aí vem, fica aqui em casa, vai para outros lugares também, a gente elabora um curso todo ano. A maioria dos cursos que ele dá no Brasil fui eu que traduzi todos, né? E ele sempre dava aqui em Brasília primeiro, né? Então eu tenho contato com ele, né? Das consultas também de estar com ele, tenho contato com ele já há muito tempo, muito tempo. E as mentorias, a gente tem a mentoria agora, né? Vai completar um ano essa turma, agora em agosto a gente vai abrir outra turma da mentoria para profissionais de Ayurveda também, que é uma mentoria de um ano, com 4 aulas por semana, 2 aulas por mês com o Gaurav, uma aula comigo e uma aula de apresentação dos alunos. Então é um programa muito, muito bacana, que não tem, nenhum lugar do Brasil tem o programa que a gente está oferecendo aqui. Tem muitos programas legais, mas assim, do jeito que a gente está oferecendo, 4 aulas por semana, de casos clínicos, aprofundamento, não tem igual. Pode perguntar, Lisete. Então, como você falou, né, que quando você acabou o teu curso, você achou que você não sabia nada e você foi para a Índia e tal, então eu estou no mesmo caso. Eu acabei o curso de 2 anos e eu acho que eu não sei nada. Então, o que que você aconselha? Mentoria. Mentoria. A mentoria Aqui, master é exatamente para isso. é, Vou ser bem sincero com vocês. Eu podia fazer um curso de formação de Ayurveda, mas como tem 300, eu não tenho a mínima vontade de abrir um curso de formação. O meu principal foco é justamente trabalhar com profissionais de Ayurveda que já estão formados e que, assim como você, em algum momento eu também era assim, também, né, tinha essa noção de que eu não sabia nada, achava que sabia, mas não sabia nada. E aí exato. depois comecei a aprender, né? E foi um divisor de águas. Ter conhecido o Dr. Gaurav, estudado com ele, depois a gente começou a trabalhar junto. E o nosso programa top de todos é a Mentoria Master em Casos Clínicos, né? Que é um programa desenvolvido para o terapeuta ou ele toma vergonha na cara ou ele desiste da profissão.
Porque se ele estudar um ano, né, ele vai tomar vergonha na cara, não é, Ana? Fala pra gente aí. É verdade. Ó, eu terminei o meu curso, né, em 2019. Desse jeito, não, acho que eu sei alguma coisa. Quando eu É, comecei a fazer curso com o Dr. Gaurav, depois entrei em mentoria, é outra coisa. Aí, cada quarta-feira que a gente tem aula, aí a hora que desligo o computador, eu faço, nossa, eu não sei nada, tenho que estudar mais. É muito bacana. Eu recomendo demais. Quando ele abrir outra mentoria, eu recomendo a você entrar, porque é tá muito certo. bacana e a gente vai aprendendo todo dia. Todo dia você fala, nossa, aprendi isso. Igual hoje, essa aula do Mário. Eu não sabia que podia fazer essa sinergia de Essa setela com combinação. Também não. Bacomba, né? Então a gente não pode parar. E essa mentoria é top mesmo, né? Porque o Mário tá aí, não. Mas eu acho, assim, que é uma das coisas melhor que eu já fiz, depois do curso de formação. Já fiz saúde da mulher e da criança, já fiz pós-graduação, mas eu acho que a mentoria é que a gente aprende. É lá. Aí. Então, já vai preparando para agosto você fazer também, né? É, eu Em breve a gente está preciso. abrindo turma, hein? Para quem quiser tomar vergonha na cara, estamos abrindo turma aí em agosto para Não, você, para vocês se situarem. A mentoria é para a gente se situar. Se situa e vai. eu antes da mentoria, ainda bem que é só em agosto, eu estou começando a fazer isso que você fez, que é começar a recopilar e organizar tudo que eu tenho, que está como muito caótico e tudo, né? E eu estou nisso agora. É. Assim, eu tive que organizar as coisas porque eu sou professor, né? Então, se eu fazer um bom professor, eu tenho que organizar. Se eu não Ah, organizar, não, mas eu preciso organizar do jeito que está, em muitas anotações e tudo, eu preciso organizar para mim, é entendeu? bom, é Não bom, é nem é para ser bom. professor, preciso. É. E eu Porque aí gosto você muito. revê tudo e tal, né? E eu gosto muito de dar aula, né? Dar aula para mim é uma coisa muito bacana. Tem até alguns alunos aqui, a Beatriz é minha aluna lá do Vida Veda, né? Eu acho que tem mais outros alunos aqui de outros cursos também, né? Então é uma coisa muito bacana. Realmente é muito. Para o professor, né? É uma realização, né? Porque o professor é aquele que o conhecimento transborda, né? De tanto que ele estudou aquilo o- e vivenciou aquilo na vida dele, na prática clínica dele, né? O conhecimento flui dele, né? Eu digo professor genuíno, né? Que faz isso por amor mesmo, né? Porque gosta da profissão, né? Porque realmente aquilo é, tem a ver com a vida dele, né? Com o propósito dele, né? E, e foi comigo, foi assim. É uma coisa assim que, enfim, eu não consigo ver a minha vida sem o Ayurveda, assim, né? Sem ensinar o Ayurveda, sem atender paciente, né? Sem organizar as coisas, escrever, enfim. Então, é parte do meu Dharma e os astrólogos já falaram que em outras vidas eu fui um curandeiro na Índia, e, enfim, um monte de coisa aí também que a astrologia fala também, né? Mas o fato é que é muito bacana, né? Ser um mediador da cura, né? Porque a cura, na verdade, é um processo, né, que o nosso corpo ele facilita. E quando a gente tem as ferramentas necessárias para isso, sabe utilizar essas ferramentas de forma adequada, o corpo vai se regular, né? Então, aquele que tem essa habilidade, né, que estuda para ter essa habilidade, ele auxilia, é um canal no processo de cura das pessoas, né? Não é o profissional que cura, quem cura é o corpo, né? A gente dá as facilidades, as ferramentas, a gente dá o caminho, a orientação, né? Mas quem aplica aquilo ali é o paciente, né? É uma coisa muito legal também, né? Também nesse, nesse outro pilar, né, do profissional de Ayurveda, né? Que é a prática clínica, né? É muito satisfatório você ver todo dia pessoas
tendo uma melhora na qualidade de vida, sabe? Problemas que a medicina tradicional não tratava e ela, sabe, recorre a tudo, todo tipo de medicamento, terapia, e vai lá no Ayurveda, cara, e de repente tem uma melhora rápida, significativa e realmente eficiente, né? Que não é uma melhora paliativa como a medicina moderna, né? De fato, a medicina moderna pode ter aspectos muito positivos, muito bons, como antibióticos, cirurgias e muitas outras coisas, né? Mas problemas assim, né? Como a gente falar de problemas crônicos, né? Normalmente, os tratamentos são paliativos, não são tratamentos para eliminar a doença, eliminar principalmente a causa da doença, tá? Que o Ayurveda tem esse aspecto de entender a causa, eliminar a causa, e aí você pode ter resultado. Porque não adianta você estar fazendo as mesmas coisas que você está fazendo, tendo o mesmo processo de adoecimento e tomar um remédio. É. Entende? É que nem você tô tomando um veneno aqui, aí vou ali e tomo um remédio. Não adianta, cara. Você vai enganar quem? Né? Não vai enganar ninguém. Então, a cura, ela se dá quando você consegue identificar causas das doenças. E o Ayurveda faz isso de forma muito eficiente. Isso é uma coisa que a gente aprende na mentoria de uma forma muito, muito, muito significativa, né? Que abre a nossa cabeça para entender, encontrar, como que encontra as causas, né? Quando eu conheci o Gaurav, eu comecei a entender isso, né? E não é difícil, não. Não é difícil. Mas, de fato, a gente não tem essa perspectiva, essa visão aqui no Brasil, né? Óbvio, né, que eu tiro o meu chapéu pro Matheus, né, pro trabalho todo que ele está fazendo lá no Vida É, Veda, muito né? legal. Porque realmente é um cara que está mudando essa perspectiva aqui no Brasil também, tá? Mas a maioria dos outros cursos de formação aqui não tem essa perspectiva, né? De um Ayurveda autêntico, né? E eu falo isso com toda a minha precisão, porque eu conheço várias escolas, já dei aula e dou aula, né? Dei aula nas principais escolas e dou aula numa das maiores escolas, que é o Vida Veda, né? A escola do Mateus, que é uma escola maravilhosa, um programa maravilhoso de formação, né? Um programa de 5 anos, né? Que até então não existia, né? Então, quem quer estudar Ayurveda de verdade, vai estudar 5 anos lá. Sempre que me pergunta, onde é que eu vai estudar lá no Vida Veda, que você quer estudar de verdade, é lá, entendeu? Então é isso. Mas faz parte da história do Brasil também, né? Da história do Ayurveda no Brasil, né? E é recente, né? Enfim. Então tudo está caminhando, crescendo, as coisas, né? Sendo, sendo construído, um caminho bonito sendo construído. Eu vejo dessa forma, assim, né? É sim. E agradeço as tuas aulas. Ser muito didático, mesmo com assuntos tão difíceis, né? Porque não é tão fácil. Você é super didático, explica de uma maneira super fácil. Muito legal. Que bom, Elisete. Fico feliz pelo reconhecimento aí. Como eu falei, eu gosto muito de dar aula, então, para mim, assim, é um prazer, né? E aí tem coisas que você vai vendo, já vê, aí você lê um artigo sob uma outra perspectiva, né? Então, vai somando, né? Vai te dando cada vez mais ferramentas para fazer uma análise sobre aquele ponto, né? De uma forma mais clara, né? Ou mais sucinta também, né? Então, realmente é muito legal. E convidem as pessoas para a nossa comunidade, né, gente? Por favor. Eu já convidei Convidem várias, aí. Ela está porque crescendo aí. É provável que a gente faça aí um congresso, tá? Mas antes eu tenho um monte de coisa para fazer, para lançar antes. Mas eu quero fazer esse congresso aqui em Brasília, presencial, e pode ser que seja online também para o Brasil todo. Mas a ideia é a gente ter, né, uma estrutura legal, né, com aulas, né, com palestras sobre determinados temas, né, sabe, uma coisa bem estruturada, né, para todo mundo que quer se aprofundar em determinados assuntos, né. Essa é uma ideia que eu tenho, assim. E a comunidade, ela criou nesse intuito, né, de fomentar
pequenos temas, né? Temas rápidos assim, e futuramente, né? A partir de uma curadoria, a gente focar num programa maior, né? Legal, gente. Então é isso. Feliz aí com a participação de vocês, né? Bom, estamos aí. Eu vou postar lá, viu, Elizabeth, o link do meu e-book também, tá? E vou postar também, quem quiser já entrar a gente está com um grupo já numa lista de espera aqui da mentoria, que vai ser relançada aí em agosto, num formato um pouquinho diferente, um pouquinho melhor, mais aprimorado também, tá? E o doutor Gaurav vem para Brasília. Tem pessoas que já estão inscritas aqui, a Tânia, cadê ela? Tá aí? Ela estava aí, acho que ela foi embora. A Tânia ela vem para cá, vai ser um curso sobre ginecologia, muito bacana, um curso incrível, tá? Sobre ginecologia ayurvédica, 2 dias, de 9 da manhã às 6 da tarde, sábado e domingo, dia 2 e 3 de maio, o dia inteiro, 2 dias inteiros de imersão sobre ginecologia ayurvédica, como tratar de 20 doenças, Yoni Vyapad, né? Chamadas 20 doenças ginecológicas na perspectiva do Ayurveda. Muito bacana, gente. Muito bacana. Vale muito a pena, sabe? Então, se vocês puderem, não percam essa oportunidade. Mas eu vou botar a informação lá no site, vou organizar um texto para botar todas as informações que vocês me pediram aqui, eu vou colocar lá. Tá legal? Mário, Oi, Laura, tudo bem? tudo, e você? Tudo. Não sei se você viu aí no chat, aí eu perguntei assim, se pode combinar as três, né? A Ashwagandha, a Ah, agora, Bacopa e a agora tô reconhecendo sua voz. Laura aqui de Brasília. Tudo bem? tudo. Pode E combinar. Pode combinar, as três sim. juntas, né? Pode combinar, Tá, tá? beleza. Mas normalmente a combinação do Bacopa e o Ashwagandha já é suficiente. Ou centelha e Ashwagandha. Eu acho que o Bacopa e o Ashwagandha não é mais comum da gente ver assim, tá? Mas é uma boa Tá. combinação. É uma fórmula que a gente pode chamar de adaptogênica muito, muito boa, que adapta o A corpo. Ashwagandha eu tomei bastante, centelha teve uma época que eu tomei o chá, Bacopa eu nunca tomei. Então agora eu tô interessada em experimentar e ver que efeito que dá, né? Muito legal, muito legal. Obrigadão. Beleza, gente? Então é isso. Nos falamos em breve. Até a próxima aula, que eu não sei quando vai ser, qual o tema vai ser. Vamos ver o que vai acontecer essa semana para eu decidir sobre o que vai ser. Mas sempre vem de uma inspiração assim. Aí eu convido alguém, vem uma inspiração, alguém me sussurra aqui e eu vou lá e falo. Beleza? Beleza, muito obrigada. Tchau para todos. Tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau. Até a próxima.